Se eu pedisse para que você resumisse de uma forma rápida todos os meios de comunicação, portais, sites, blogs, jornais, telejornais, revistas, perfis do Twitter, perfis no Instagram, YouTubers, influencers que você segue e diariamente acessa e consome conteúdo, você conseguiria me formular assim uma lista de forma rápida? Ou talvez teria alguma dificuldade de lembrar de todos os nomes? Você constantemente tem a sensação de que seu dia não tem mais 24 horas e de que a semana parece ter apenas 2 dias e que ao chegar no final da semana, você está exausto e com a sensação de que não fez absolutamente nada? Você tem a sensação de ter muito conhecimento, mas que os conflitos, os problemas, eles só aumentam em sua vida? Se você se sente assim ou se identifica com tudo isso que acabei de falar, bom, vem comigo, que hoje eu irei te mostrar que você está sendo vítima de uma grande estratégia de distração, que mistura muitos elementos que você nem sequer imagina e que principalmente multiplica a sua ansiedade. Mas antes, roda a vinheta. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Tami Gasparetto e para quem já é inscrito aqui nesse canal, é um prazer estar falando com você novamente. E aí, você conseguiu pensar naquela lista de nomes que eu te perguntei lá na introdução do vídeo? Conseguiu pensar aí? Ou listar todos os nomes? É difícil, né? Parece uma pergunta simples, mas são tantos os nomes, não é mesmo? É até mesmo difícil de lembrar. Você lembra disso aqui? Lembra desse outro caso aqui? Ou talvez desse? E aí? Que fim deu tudo isso? Eu sei, agora você deve até estar pensando, né? Nossa, que fim levou todos esses casos? Eu nem lembrava mais disso. Mas também, pô, Gasparetto, com tanta coisa que eu tenho no meu dia para fazer, é impossível lembrar de tudo isso. É difícil mesmo de lembrar ou de reter as informações. Até mesmo porque você vive com esse celular na mão, né? E são 1000 assuntos em um único dia, não é mesmo? Mas o que você compreende hoje por uma pessoa inteligente? É uma pessoa que tem muita informação? Aquele que vive antenado, que entende de todos os assuntos e que traz tudo isso com uma rapidez muito grande? Hoje nós estamos sujeitos a uma quantidade imensa de informações. Somos convocados a estarmos cada vez mais ligados em tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é estar informado. Isso, segundo o conceito moderno, é ser inteligente. Mas ser inteligente não significa ser uma pessoa sábia. Esse acúmulo de informações tem um efeito notório em nossas vidas. Segundo os dados da OMS, nesses últimos 2 anos, mundialmente a ansiedade e a depressão aumentaram em 25%. De acordo com o último mapeamento mundial de transtornos mentais realizados pela OMS, o Brasil possui uma população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Aproximadamente 9,3% da população brasileira, ou seja, isso é quase 20 milhões de pessoas, sofrem de ansiedade patológica, aonde a ansiedade não é mais um estado de ansiedade, e sim uma doença crônica que o indivíduo terá que tratar com ansiolíticos e antidepressivos. E note, esse número ele é referente apenas a esse período dos últimos 2 anos e só no Brasil. Mas se o Brasil ocupa um dos primeiros lugares no ranking dos ansiosos, você já se perguntou o porquê? O que gera tanta ansiedade no brasileiro? Será que são esses furacões que o brasileiro enfrenta constantemente? Ou
talvez sejam os terremotos. Ah, sim, talvez seja a guerra também, né? Esses conflitos armados que o Brasil vive entrando realmente traz muita ansiedade, mas nada se compara aos tsunamis, né? A população brasileira vive enfrentando e vira e mexe tem que reconstruir as cidades, é bem complexo. Não existe nada disso no Brasil, né? Então, por que os países que sofrem com essas calamidades e desastres, eles não estão no topo da lista dos mais ansiosos? O Brasil pode não sofrer com os problemas citados, mas sofre sim com os transtornos que são provenientes da desigualdade social e suas políticas sociais. Mas o brasileiro, ele nasceu nessa condição. Ele não conhece outra realidade. Ele já não deveria ter se acostumado com isso? Bom, se o PIB está crescendo, isso significa que as condições de vida, elas estão melhorando. Tá certo que o Brasil não é Mônaco, mas com mais pessoas saindo da pobreza, isso não deveria diminuir a ansiedade da população? Por quê? Porque o Brasil ocupa um dos primeiros lugares nos rankings dos ansiosos? Talvez a ansiedade venha de outras fontes. De acordo com o estudo divulgado pela plataforma de desconto Cupom Válido, com os dados da Estatista, o Brasil está no 5º lugar no ranking das nações com maior número de usuários de internet no mundo. O país possui 165 milhões de usuários, ficando atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia, que se somarmos no total, dá um número de 5 bilhões de usuários de internet ativos pelo mundo. Considerando somente os países da América Latina, o Brasil é líder absoluto nesse ranking. Ou seja, o brasileiro passa bastante tempo na internet. Isso significa que ele consome muitas coisas durante seu dia. São assuntos e temas diversos que vão desde humor a coaching de autoajuda, a pastor de igreja, a guru do marketing, a vídeo de bom dia, a fofoca do mundo dos famosos, teoria da prosperidade, é jornalismo patrocinado, fofoca de política, dancinha inútil, é capivara. Veja, são tantas as coisas que os feeds das redes sociais e a TV jogam diante dos seus olhos em um único dia, que é até difícil que você consiga focar em um único assunto ou consiga acompanhar com mais atenção um determinado tema. Bom, você pode até discordar comigo de que esse tipo de conteúdo ele seja inútil na sua totalidade, mas você não pode discordar que eles tomam o seu tempo. Eu sei, você perde o dia inteiro com esse celular na mão. Ontem mesmo era janeiro e agora estamos praticamente no meio do ano e você nem sentiu. Mas isso não é uma exclusividade sua, tá? Você, assim como eu, todos somos vítimas de uma das maiores estratégias de controle, a distração. Essa estratégia é algo tão abrangente que fica até difícil de compreender e sintetizar essa informação de maneira prática, pois ela está em tudo. Ela é aquilo que nós entendemos como sociedade moderna. Mas, para destrinchar esse assunto, eu vou pedir a sua concentração, pois hoje eu vou abrir um monte de gaveta aí na sua cabeça, e isso vai te dar uma margem para uma grande expansão de consciência, porque hoje o mergulho vai ser profundo. E para entender tudo isso, eu irei usar a mídia como exemplo, e irei passear por vários aspectos de nossa vida, para te explicar essa mega estratégia que nós estamos vivendo. Você já se perguntou o que mantém a estrutura social? O que mantém grande parte do comércio? O porquê a mídia existe? Afinal, o que é a mídia?
Se voltarmos ao passado, lá em 1439, quando Gutenberg industrializou a xilografia, criando assim o processo industrial da impressão, ali surgiu a imprensa de forma comercial, o que foi considerado um dos maiores avanços da humanidade. A imprensa ela se desenvolveu e evoluiu quase que na mesma velocidade que o globalismo. E qual era a definição de globalismo em um passado não tão distante? Bom, lá no seu livro de geografia, eu sei que você aprendeu que globalismo era comunicação internacional, ter empresas multinacionais atuando em vários países. Essa era a justificativa para o termo original que nos foi ensinado como globalismo. Para entender a mídia, você precisa compreender que a indústria da informação ela anda lado a lado com o sistema financeiro e o consumismo. Então fixe isso em sua mente. São membros do mesmo corpo. Eu irei te explicar essa codependência, mas entenda que a mídia cresceu com a mesma velocidade que as indústrias. Mas antes, vamos entender o papel da mídia, porque nós estamos em uma corrente do tempo e eu preciso começar pelo início. A imprensa nasceu com a função de informar. Mas informar o quê? Bom, lá em 1840, a vida era bem diferente. A população mundial era menor, não tinha eletricidade ainda, não tinha rádio, nem TV. A vida era diferente. Vendo essas imagens, que sensação você sente? Tente se imaginar nessa época. O que vem à sua cabeça agora? Um silêncio, uma calmaria. Tudo parece muito longe, distante. Não tem aquele vizinho com aquela maquita lazarenta. Não tem cachorro latindo. Não tem aquele trânsito infernal, não tem aquele churrasco do funkeiro que não te deixa dormir. Parece que esse pessoal eles tinham paz. Parece que o tempo demorava para passar. Parece que você consegue sentir essa paz. Tinha paz demais. Eles precisavam mudar isso. Antigamente, para que você tivesse acesso, que você soubesse de uma informação ou fato, alguém tinha que te escrever informando o fato. O correio, ele tinha que te entregar a correspondência com aquela informação. Ou você tinha que conversar com alguém na rua para saber. Talvez ir até um centro comercial, conversar com as pessoas ali, ou seja, existia um grande bloqueio para que você chegasse até a informação. E detalhe, tinha ainda o fator escolha. Se você não quisesse falar com ninguém, se quisesse lá viver isolado na sua propriedade, na sua casa, você também não teria acesso às informações que não desejava saber. Mas aí, de repente, a imprensa foi criada. E alguém, sabe lá Deus quem foi esse pessoal aí, que estava lá no editorial, começou a publicar informações que esse pessoal julgava ser relevante e começou a comercializar essas informações. De repente, essas pessoas que só tinham que se preocupar com a carga de suas próprias vidas, das pessoas ali de dentro da sua casa, passaram a receber informações sobre terceiros que elas nem mesmo conheciam, mas porque alguém julgou ser importante e passou a introduzir isso em sua vida. De início, tudo isso sempre nasce com a justificativa altruísta, né? Vamos informar a morte de Beltrano. Vamos informar as mudanças que o governo está fazendo, as melhorias da região, né? Um crime para manter a sociedade segura e atenta. Mas, como toda ferramenta de grande alcance, ela, a imprensa, tinha que ser financiada por alguém. Afinal, a produção e a distribuição
ela tem um custo. E foi aí que o desejo de consumo começou a ser introduzido na vida do cidadão comum como um efeito cascata. Ao longo do seu desenvolvimento na corrente do tempo, a mídia passou de impressa para a transmissão de rádio, depois para a TV e, por fim, chegando à internet. A mídia, a imprensa, o noticiário, a informação sempre foi o ponto central da comunicação. O rádio, ele não foi criado para tocar música, tá? A sua função primordial sempre foi a informação. Notícias, o mesmo foi feito com a TV. Mas ao longo da evolução da comunicação, outros conteúdos foram enxertados na programação. Afinal, a audiência crescia, os anunciantes também, e para aprender a audiência era necessário versatilidade. A mídia cresceu formando opinião e gerando consumo na audiência, sendo isso feito de uma forma direta, com anunciantes, ou seja, por meio de publicidade e propaganda em jornal ou TV, ou de uma forma indireta. Até hoje você vai notar que em toda emissora, seja ela de TV ou rádio, o setor jornalístico é extremamente forte. E você já se perguntou por quê? Por que uma emissora de TV tem às vezes 5 ou 6 edições do mesmo jornal ao dia? Por que quando você assiste a novela e o futebol, sempre tem anúncios de notícias ou de telejornais? Qual é a necessidade de tanta informação no seu dia? Você tem que saber o tempo todo o que está acontecendo no mundo? Lembra do que eu disse? A mídia tem uma forma direta e indireta de te fazer consumir. Ela é um braço de formação de opinião sociopolítica e é aí que mora o grande motivo da imprensa massiva estar 24 horas presente no seu dia. Ela te gera ansiedade. Não importa qual seja o meio, se é através da informação de um assalto, de uma indução positivista a uma medida impopular, a desconstrução da realidade, com a informação de risco em relação ao mercado financeiro, não importa, ela sempre irá gerar consumo e ansiedade na sua audiência. Os anunciantes durante o jornal sempre possuem um ticket mais alto. Por que será? É porque a audiência é certa e consumista. Ninguém iria anunciar em um programa que a audiência não converte em vendas. Toda a indústria de consumo tira vantagem da sua ansiedade. Não entendeu ainda? Bom, eu vou te explicar. Quando você liga a TV lá naquele telejornal, aquele que joga todos os criminosos no meio da sua sala de estar, que literalmente te joga no meio da delegacia, aquele que coloca o microfone no rosto do criminoso e diz: daqui a pouco ele vai estar na rua e ele vai fazer mais vítimas. Você acredita que ele está realmente fazendo uma utilidade pública? Você acredita que ele está ali para te manter informado? Que ele realmente está fazendo uma crítica social para que a administração pública melhore essa situação? Você alguma vez viu algum repórter ou emissora fazer uma ação para ajudar a família de cada vítima que eles expõem em sua programação? Não, né? Ele passa de um caso para outro, aí vem uma publicidade no meio, e aí ele pula para outro caso ainda pior. E quando acontece assim por um milagre de um movimento social orgânico surgir, esse mesmo noticiário chama as pessoas honestas, os pagadores de impostos, os trabalhadores de marginais. Ele não apoia. Pelo contrário, ele ainda faz críticas ferozes a toda e qualquer manifestação orgânica da sociedade. Até mesmo porque, se os problemas sociais, como a criminalidade, diminuírem, o noticiário perde matéria-prima.
a maior parte da população do Brasil tem pouco acesso a serviços de saúde mental. São muitas horas de trabalho durante o dia. A insegurança quanto ao futuro, a pouca qualidade de vida, todos esses fatores trazem um sentimento de medo, preocupação e muita angústia. E quanto mais a população é bombardeada com esse conteúdo, com o aumento dessa insegurança, mais ansiedade é jogada sobre o indivíduo. Então acredite, eles não estão lá colocando o microfone na cara do criminoso porque querem melhorar a sua vida. Pelo contrário, indiretamente, de uma forma muito sutil, ele está te gerando medo. E é através do medo que a porta do consumo ela é escancarada. Eu vou te mostrar como esse mecanismo funciona. Eu tenho certeza que todas as vezes que você assiste lá, aquele jornal que tem várias edições ao dia, você fica com uma sensação horrível de insegurança. Você tem a impressão de que quando você colocar o pé na rua, será assaltado, sequestrado ou agredido por alguém. Isso é repetido a você várias vezes ao dia, em vários horários, 7 dias por semana. Depois de ver aquele jornal e assistir aquele caso horrível onde uma pessoa perdeu a vida por não entregar o celular, você automaticamente pensa: realmente eu tenho que colocar meu celular no seguro? Aquele outro ali foi sequestrado? Nossa, eu tenho que colocar meu carro no seguro? Mas eu também acho que eu vou colocar grades na minha casa e um equipamento de segurança. Sabe, eu ia naquele restaurante, mas eu vi no jornal ontem que teve um assalto naquela região. Bom, é melhor eu pedir a comida e ficar aqui em casa mesmo. Mas eu vi lá no jornal que os hospitais eles estão sem leitos. E se eu precisar de um serviço de saúde? Olha, amanhã mesmo eu vou fazer um plano de saúde. Mas eu também vi que tem uma tecnologia nova que vai ajudar a evoluir os meus estudos. Mas o meu computador não suporta essa tecnologia. Eu vou ter que comprar outro computador. Mas eu também vou ao cinema, porque eu vi aquela crítica a respeito daquele filme que está em cartaz no jornal. Olha, eles falaram tão bem daquele filme, eu preciso assistir. Mas eu também vi no jornal que agora as crianças, elas precisam de uma poupança por conta do futuro, porque eu vi lá no jornal que no futuro não vai ter emprego. Só quem tiver assim muito preparo é que vai conseguir ter um emprego. E olha, eu vou pensar no futuro do meu filho. Não importa que eu tenha que me matar de trabalhar, não. Eu vou fazer para ele uma poupança, ele vai ter um futuro melhor. Mas eu também vi no jornal que eu preciso fazer um curso de especialização. Afinal, como é que eu vou ganhar mais para garantir o futuro do meu filho? Eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma especialização. Eu vou ter que fazer um outro curso. Você viu como é que está o índice do desemprego? Eu não quero ficar desempregado. O mercado financeiro está uma loucura. Eu preciso pensar na minha aposentadoria. E os remédios, então, meu Deus, eles estão extremamente caros. Tudo isso é conta da inflação, tá? Eu vi no jornal. Quais dessas situações se encaixam na sua vida? Quanta ansiedade você sentiu agora? Você se identificou com alguns desses exemplos que eu dei? Ou com todos? O pensamento foi longe, né? O coração acelerou. Essa daí é a sensação da ansiedade sendo ativada dentro de você. Você notou que nesses exemplos eu consegui citar tudo que diariamente te move a ações em sua vida? E que todos esses exemplos te levam a um consumo? Tudo no final vai te forçar a um consumo. E dentre a grade de anunciantes, pode ter certeza que você vai encontrar uma empresa fornecendo serviços para cada gatilho que o jornal implantou em você.
essa é apenas uma das portas que a indústria da informação abre. Você, querendo ou não, é constantemente direcionado e nem percebe. E quanto mais medo o indivíduo sente, mais ansioso mesmo se torna. E quanto mais ansioso o indivíduo está, ele perde a capacidade de fazer boas escolhas. Por esse motivo, ele se torna consumista. E esse é um comportamento compulsório, mas que poucos conseguem identificar, até mesmo porque muitos já nasceram nesse mecanismo. Então, até aqui, até esse momento, nós já conseguimos entender como a mídia surgiu e como, através da sociedade e dos problemas sociais, através da tua ansiedade, a mídia gera o consumo. E agora, já que compreendemos essa parte da questão de uma maneira simplificada, vamos linkar esse seu estado emocional, esse cansaço mental, essa insatisfação, essa questão de não ver o dia passar, a falta de concentração, o porquê você nunca se sente satisfeito e que nenhum problema nunca é solucionado. Ou seja, você tem um monte de informação aí, mas a conta ela nunca fecha. Então vamos lá. Pois existe um outro aspecto ainda mais nocivo dessa atividade da mídia, que é o dilúvio de informação. Lembra daquela pergunta que eu te fiz lá no início do vídeo? Quantos canais, blogs, perfis você consome conteúdo todo dia? Ao longo desses últimos anos, quanta informação e pontos de vista diferentes você teve sobre um único assunto? Esses múltiplos pontos de vista sobre um determinado tema, geralmente eles não te levam a uma conclusão ou a uma resposta satisfatória. Na maioria das vezes, você acaba perdido em uma busca infinita por mais informação, o que te tira o foco, te paralisa e te joga em uma insatisfação eterna, o que te leva a um cansaço mental e, por fim, irá culminar na exaustão e na desistência. Eu vou agora usar um exemplo bobo para ilustrar essa etapa desse processo de interesse, distração e desistência de questões em nossa vida. Imagine que você tem que fazer uma longa viagem e que seu destino, ele está assim a uns 10.000 quilômetros de distância. Você não sabe o caminho, mas lhe é dado um mapa que vai te guiar durante toda essa longa viagem. Uma viagem de 10.000 quilômetros de distância, por si só ela já é um desafio, mas para ajudar a piorar a situação, esse mapa ele é constantemente atualizado, com novas rotas, trajetos novos, atalhos, pedágios, conexões novas, ou seja, todo aquele planejamento que você tinha feito lá no início da jornada, lá no início da sua viagem, ele já não é mais válido. O percurso ele está sendo constantemente alterado. Será que você iria encontrar dificuldades em chegar no seu destino? Com tantas opções, novas rotas, atalhos, será que você iria conseguir manter o foco? Essas constantes alterações, elas são feitas em sua vida diariamente. Em um panorama macro, de 4 em 4 anos, literalmente, esse mapa aí, ele é atualizado. E isso é feito de uma maneira tão brusca que muda drasticamente os seus planos de viagem. Mas diariamente, existem outras atualizações sutis nesse mapa, que literalmente mudam o ponto de vista do indivíduo, ao ponto até mesmo de fazê-lo mudar de objetivo, de fazer com que ele mude o seu destino, que ele se distraia e desista do objetivo final da viagem. O objetivo final dessa viagem é sempre o mesmo: segurança e paz. Esse é o destino comum da humanidade. Todos nós desejamos chegar a uma vida segura e harmônica. Hoje nós vivemos a era da informação
e todos têm acesso a essas informações e opiniões sobre diversos assuntos. Ter contato com diferentes pontos de vista, a princípio, parece sim ser uma ação inteligente. Afinal, esse é o princípio do contraditório. Ele é um direito universal. Dialogar sobre um assunto, sim, faz parte do crescimento, porém, quando aplicado de forma demasiada ou sem equilíbrio, muita informação pode te trazer um efeito bem antagônico. Ao invés de te trazer paz e segurança, pois ao achar que sabemos a verdade, o indivíduo se sente seguro e confiante, essa ação de questionar absolutamente tudo sem critério algum faz com que a pessoa se torne ainda mais insegura. Porque tudo pode ser questionável e desconstruído. Eu não estou querendo dizer aqui que você não deva questionar. Pelo contrário, o ponto aqui é o equilíbrio. Caso contrário, você irá cair no efeito rebote dessa ação, que é o ceticismo e a insegurança, o que te gera mais ansiedade. Informação demais sem equilíbrio gera um estado de ansiedade crônica. Afinal, você fica inseguro por não ter segurança em nada. E se tudo é questionável sem critério, até mesmo a informação que você tem não lhe traz segurança. Por fim, você acaba refém da busca constante da verdade, que parece que você nunca encontra, porque seu raciocínio entende que nunca nada vai abranger tudo 100%, em todos os aspectos. O que também é impossível, visto que somos seres humanos dotados de uma capacidade criativa que permite com que tenhamos diferentes e múltiplas versões para absolutamente todos os assuntos que desejamos questionar. A realidade é que a busca para achar o melhor modo de se viver, de fazer melhores escolhas, é um paradoxo. O psicólogo e professor Barry Schwartz, em seu livro O Paradoxo da Escolha, fala sobre essa condição. À medida que aumenta o número de opções, o esforço exigido para se tomar uma decisão assertiva também aumenta. Esse é um dos motivos pelos quais as escolhas podem deixar de ser uma vantagem para se transformar em um ônus. Ou seja, quanto mais opções de escolhas o indivíduo tem, mais insatisfação ele sente com a escolha que ele fez, porque a quantidade de opções faz ele pensar que dentre as opções não escolhidas tem uma opção melhor do que aquela que ele escolheu. Esse paradoxo ele está diretamente correlacionado com esse hábito diário que você adquiriu nesses últimos anos, de consumir absolutamente tudo em busca de respostas satisfatórias e você nem mesmo se apercebeu. Hoje são tantas as opções, tanta gente falando ao mesmo tempo em sua cabeça, que é difícil você escolher em quem ou em o que acreditar. Entenda, eu não estou aqui dizendo o que você deve acreditar, eu apenas estou explicando por que mentalmente hoje você se sente exausto. Essas múltiplas opções de informações fazem com que o seu cérebro sempre busque pela melhor opção, a melhor escolha, busque pela melhor resposta, busque por aquilo que você acha que é a verdade e seja lá de que forma isso se aplique em sua vida. Mas quanto maior é o esforço, maior é a expectativa. E se a expectativa é maior, a chance de frustração e de insatisfação, ela é maior ainda. Mas isso não te blinda, não te torna imune ao cansaço mental. Então essa sua busca pela verdade ou por conhecimento, quando não feita com equilíbrio, ela te joga em uma condição de ansiedade crônica, cansaço mental e muita insatisfação, ao ponto até mesmo de hoje você ter uma dificuldade enorme de se comunicar com os demais que não comungam da mesma opinião que você.
Tá difícil de entender? Bom, então eu vou falar de uma forma clara, tá? Antes, quando não existia essa gama de opções, de portas, de conteúdo, de gente falando na sua cabeça o tempo todo, antes, quando você não era uma esponja que sugava absolutamente tudo sem critério, você era mais feliz. Você não tinha esse dilúvio de informação literalmente te sufocando psicologicamente. Mas cuidado com essa frase, tá? Não confunda alienação, conformismo com cansaço mental. Vamos separar as coisas aí. Quando você não tinha esse celular aí grudado 24 horas do seu lado, você não sabia em tempo real o que acontecia lá em Genebra, também não tinha nenhuma responsabilidade quanto ao que aconteceu há uns 500 anos atrás. Tampouco você se preocupava com o formato da Terra e também não estava lá assim muito preocupado se alguém iria ficar nervoso porque você respondeu na hora ou não o WhatsApp. E também não se importava com qual tratamento de saúde o filho do Beltrano ia receber. Entenda, o foco aqui é explicar o que te causa ansiedade, os gatilhos de nossa ansiedade, e não julgar se o motivo pelo qual você se preocupa com essas questões, se ele é moralmente correto ou não. Os motivos, eles são seus. Eu não estou julgando. Eu apenas estou explicando da onde vêm os gatilhos. Não precisa ficar nervoso comigo nem nervosa. Calma, respira. Saber de uma informação não te torna responsável por ela, ok? Mas quando eles te falam, salvem as baleias da tal floresta, essa causa também é sua. Esse discurso, ele te tira da posição de passivo e te joga como personagem ativo em uma questão da qual você não tem controle. Você às vezes nem tem condição de salvar a tal floresta porque nem dinheiro tem para viajar até lá, mas compra a briga com todo mundo na internet e se preocupa em salvar as orcas que nem mesmo existem lá na tal floresta. Você, sem se aperceber, é jogado em uma questão que não tem poder algum para mudar, mas que vai drenar as suas energias e te jogar em uma ansiedade que vai consumir a sua saúde. Você nunca cortou uma árvore lá? Entende? Você não tem culpa, mas hoje nós somos responsabilizados por tudo. Esse mecanismo gera em você uma responsabilidade social inútil, porque ela não vai solucionar nenhum problema prático na sua vida, mas vai gerar muita discussão e desgaste. Antigamente, tínhamos menos problemas de convívio justamente porque não tínhamos tantos problemas alheios para se preocupar. O acesso era limitado em todos os aspectos. Sua responsabilidade era apenas com os da sua casa, a sua família. E hoje não. Hoje você não é o cidadão modelo se não estiver defendendo uma bandeira. Como eu disse lá no início do vídeo, esse mecanismo ele é complexo, é muito difícil de entender, porque nós vivemos nele e quando estamos passando pelo evento, não possuímos a capacidade de análise, porque estamos inseridos no meio. Por esse motivo, você não consegue enxergar como a mídia, as indústrias, como esse dilúvio de informação, como tudo isso se une e te mantém em um estado de distração constante. Antigamente, como citado, não se tinha acesso à informação e aí pensávamos que por isso as coisas não funcionavam, porque nós não sabíamos, não tínhamos consciência. Mas hoje você sabe, tem até mesmo mais informação do que necessário, mas aquilo que você vê como problema nunca é solucionado. Por quê?
A resposta é muito simples. Você não tem foco. Você tem condições, você tem as ferramentas necessárias, mas se lhe é tirado o foco, você nunca vai concluir o seu objetivo. Sem foco, você nunca vai chegar ao destino final da sua viagem. E a mídia, ela é expert em fazer você perder o foco. Esse é o papel principal dela. Ela não te informa, ela te distrai. Até mesmo porque as coisas realmente relevantes, ela não te informa. E caso você consiga se livrar dessa influência, desse formato tradicional, não tem problema. Já foi criado um meio alternativo que te inunda de conteúdo, te afogando nesse dilúvio de informação que te gera essa síndrome do pensamento acelerado. Note a quantidade de gavetas que eu tive que abrir nesse vídeo para que você entenda que o motivo do seu cansaço mental, ele não vem de uma única fonte. O seu dia não tem mais 24 horas porque o tempo todo você está sendo distraído. A semana, ela não tem mais 7 dias. É claro que não. Você quer viver 30 dias em um? Aquele seu aplicativo de mensagens, ele não para. E ai de você se você não responder a mensagem na hora. A pessoa vem tirar satisfação com você e você ainda se justifica. Sendo que é humanamente impossível dar conta de tudo isso em todos os aspectos o tempo todo. Você não vê mais o mês passar porque você está preocupado o tempo todo com o que está acontecendo em Genebra, no Canadá, na Itália, mas não consegue resolver os problemas de dentro da sua casa. E tudo isso está acontecendo por conta do medo. Por conta da sua ansiedade, você se tornou um acumulador de informações. Sabe aquele programa dos acumuladores? Chega numa hora que tem tanto lixo dentro da residência que não tem mais espaço para o proprietário da casa. É o que está acontecendo com você. Você acumulou tanta informação desnecessária que dentro de você já não existe mais espaço para você morar. E como um acumulador de informações, quando vai dialogar com alguém, o diálogo sempre termina em conflito. Você não consegue mais conviver com pessoas que não comungam da mesma opinião que a sua. Você já não vê mais satisfação em nada, tem uma irritabilidade constante, perde a paciência com muita rapidez. E no passado, você até que era uma pessoa paciente, não é mesmo? O que aconteceu? A verdade é que a sua essência, ela foi substituída por um estado de ansiedade crônico causado por esse pensamento acelerado. E esse pensamento acelerado, ele é proveniente da somatização da mídia e o dilúvio de informação. Agora você compreende que uma pessoa inteligente não é aquela que tem o maior número de informações, e sim aquela que tem sabedoria para selecionar o que é informação importante e que sabe administrar e consumir com equilíbrio essa informação. Desde o início desse vídeo eu venho repetindo. A minha intenção não é te dizer qual é o caminho certo e nem julgar os seus motivos de acúmulo de informação. Esse julgamento cabe a você. O objetivo aqui é te conscientizar que todos somos vítimas de uma mega estratégia. É muito difícil fugir disso. Exige muito foco para conseguir sair desse aprisionamento, dessa condição mental. Agora que você está vendo esse vídeo, você está ganhando uma expansão de consciência. Mas seu cérebro, ele já está condicionado. Agora você pode até estar preocupado e pensando de que forma poderia fazer
para evitar essas práticas, para sair desse condicionamento. Mas amanhã eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer é ligar no noticiário, que provavelmente vai te mostrar uma notícia da qual mais tarde você vai querer saber a opinião do seu influencer favorito. E todo esse ciclo vicioso retorna dia após dia. Por esse motivo é necessário constantemente fazer um exercício de autoanálise e consumir esse conteúdo sempre pautado na sua saúde mental. Se você quiser saber mais estratégias que estão sendo usadas para nos manter nesse condicionamento mental, eu te indico esse vídeo, no qual explico cada uma dessas estratégias com muitos exemplos. E eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!